Pega a sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 1, rapidamente. Jeremias capítulo de número 1, e o versículo será, o versículo 1 também, Jeremias capítulo 1, versículo 1, isso. Quem já sentiu a presença de Deus, dá uma glória aí, irmão. Só metade da igreja já sentiu. Quem já sentiu a presença de Deus, dá uma glória aí. Forte, né? Jeremias capítulo de número 1, e o verso também de número 1. Eu vou fazer uma leitura rápida. Isso. Diz assim: palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Versículo de número 4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olhe para alguém e diga assim: antes que tu fosse formado, ele já te conhecia. Diga assim: antes que tu fosse vir ao mundo, ele já tinha escrito toda a sua vida, e ele já sabia que o seu fim seria de vitória. Quem acredita nisso? Levanta essa mão para glorificar Jesus. Você que pode, irmão, senta glorificando e aplaudindo ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho um minuto só para falar para você aqui o recado que Deus me deu hoje pela tarde, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo, e no meio da conversa com essa pessoa, atenção às crianças ali correndo ali, ó. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e no meio da conversa, essa pessoa tem uma depressão profunda. No meio da conversa, eu reparei que o grande problema dessa pessoa, não estou falando que todos que têm depressão é isso. Eu estou dizendo que o que aquela pessoa passava especificamente, pastor Fabiano, no meio da conversa ele falou: pastor, eu preciso, é porque eu acordo e não tenho ânimo, eu acordo e não tenho desejo, a minha vida está assim, a minha vida está assada. E no meio da conversa, eu comecei a perceber que o que faltava na vida daquela pessoa não era sentido, mas era ela entender o sentido que de fato a vida dela tinha. Eu vou explicar qual é a diferença. Todos nós já nascemos com um propósito chamado um sentido de vida. Todo mundo aqui já nasceu com um direcionamento estabelecido por Deus. Só que quando nós começamos a desenvolver a nossa vida e no afastamento que nós temos de Deus, a primeira coisa que o diabo tenta fazer na vida de alguém é arrancar dessa pessoa o real objetivo da sua vida. Eu me lembro que quando mais novo eu me afastei do evangelho, e no período que eu me afastei, pastor Rodrigo, a primeira coisa que o diabo queria fazer era roubar a identidade que o Samuel tinha. Porque quando era adolescente vivia no monte, mas quando era do mundo fazia só o que Deus sabe. E tinha dia que eu olhava para mim e dizia assim: esse não sou eu. Minha mãe olhava para mim e falava: esse é meu filho. As pessoas falavam assim: isso não tem nada a ver com o Samuel que pregava. Porque a primeira coisa que o diabo tenta fazer contigo, olhe para alguém e diga assim: o diabo, diga com força, o diabo está fazendo de tudo para você perder a sua identidade. Diga: o diabo está fazendo de tudo para você esquecer aquilo que você foi chamado para fazer. Agora olhe para alguém e diga assim: só que Deus desceu hoje nesse lugar para lembrar você que tu é escolhido antes mesmo de entender quem Deus era. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você pode dar glória a Deus porque isso que arrepiou aqui agora. Eu vou explicar uma coisa aqui. A vida, irmão, eu vou falar uma coisa aqui, eu e o pastor Leonardo, a gente sempre está conversando, está aqui minha esposa de prova.
O nosso papo é sempre o mesmo, irmão. Se eu não vivesse para a obra de Deus, eu seria o homem mais sem sentido na vida do mundo. Porque as pessoas correm atrás de dinheiro, como se dinheiro fosse tudo. Tem gente rico que está depressivo, tem pobre que também está. Tem gente que queria comprar uma cama de 10 mil, e tem uma cama de 10 mil, mas não dorme. Tem gente que tem toda a fama, mas não tem amigo. Tem gente que tem uma família enorme, mas não tem amor. Então na vida, você vive atrás de sentido, de expectativa. Quer ver uma coisa? A vida é feita de expectativa. Pastor Fabiano, quando um casal se casa, a primeira coisa que alguém diz assim, ó, vai ter um filho quando? Expectativa. Segunda expectativa, descobriu que está grávida ou está grávida. Só está grávida, ninguém está grávido, né? Descobriu que está grávida. A segunda expectativa é menino ou é menina? E depois que vai nascer, a primeira expectativa é quando vai nascer. Outra expectativa, quando vai começar a dar os primeiros passos, quando vai falar papai, quando vai falar mamãe. A nossa vida é pautada nisso. O filho pródigo está dentro de casa dizendo assim, ó, o que tem no mundo é melhor. Pai, me dá tudo que eu vou sair. Quando ele sai e está no mundo, ele diz, o que tem na casa do meu pai é melhor. Eu tenho que voltar e ficar lá. É porque enquanto a gente não tem, a grama do vizinho é melhor. É por isso que tem gente que perde o casamento. Porque o casamento dele, ele deixou a expectativa embora. Então ele acha que aquele que está na rua tem uma expectativa melhor do que a esposa, do que o marido. Só que quando chega lá se frustra. Porque o que traz sentido na vida de alguém não são as pessoas, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a fama. Só o que pode completar a tua vida é a presença de Deus. Tu entende isso? A gente vive iludido, irmão. Parece que as pessoas colocam uma injeção de ilusão em si mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor você estar no sepultamento. Por quê? Você sai do sepultamento dizendo assim, meu irmão, fulano morreu do nada. A vida não é nada, né? A gente passa 3 dias orando, abraçando. Quando passa 3 dias a gente esquece tudo. Volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido. Sim ou não, irmão? A nossa vida é assim. E tudo volta ao normal porque a gente coloca uma injeção de ilusão, Alex. Volta a vida medíocre. Só que o que o diabo quer fazer com você é que você não entenda aquilo que você foi formado para ser. Porque quando Deus olha para Jeremias, tendo crise de identidade, não se entendendo, a palavra de Deus para Jeremias é: antes que tu fosse formado, eu já sabia o que tu seria. Você não entendeu, não vou falar de novo. Você não é obra do acaso. Você não nasceu aleatoriamente. Tu não está no mundo à toa. Você não veio ao culto ver o que acontece. Você veio aqui porque Jesus te trouxe, te escolheu, te chamou, te elegeu e vai salvar a tua vida. A gente vive preso ao chamado. E o chamado, ou você morre pelo chamado, ou você morre no chamado. Sabia disso? Eu vou explicar para você isso aqui. Há uma diferença de morrer pelo chamado e morrer no chamado. Quando João Batista está preso, irmão, as pessoas acham que João Batista está depressivo. Porque João Batista, a Bíblia fala que ele é um nazireu, ele é separado. O termo nazireu significa separado. Desde criança João Batista é separado. A infância é diferente, a juventude é diferente, a vida de adulto é diferente. E quando João Batista cresce, irmão, a vida inteira de João Batista é somente pregar e anunciar o caminho de Jesus. Ou seja, você imagina o profeta, que foi o maior profeta. Jesus disse, por que o maior profeta? Porque viu aquilo que ele profetizou se concluir. Que profeta, irmão, não é o que sai falando. Profeta é o que vê Deus confirmando aquilo que ele fala. Você recebe profecia sobre a tua vida? A IPTM é uma terra que Deus fala, mas é uma terra que Deus cumpre. Tudo aquilo que está sendo liberado do altar para a sua vida, antes que chegue o meio do ano, Deus vai assinar embaixo e vai cumprir toda a profecia liberada desse altar. Alguém aqui da frente, lá de trás, acredita nisso? Olhe para mim. João Batista é separado. E se eu sou um crente João Batista, dificilmente eu me afasto. Porque, irmão, tem coisa que tu vive com Deus, que se o diabo aparecer na minha frente e falar que é mentira, eu não acredito. Porque eu vivi a experiência com Deus. Tem gente que está aqui agora, que teve experiência na madrugada, que não tem enfermidade nenhuma que vá tirar a tua fé. Não tem problema que vá abalar você.
Eu estou falando com alguém aqui hoje que já teve tanta experiência com Deus, que não importa o que possa acontecer, a tua fé está ativa. Imagina João Batista, o cara que batiza Jesus nas águas, e quando batiza Jesus, pastor Rodrigo, desce do céu a voz de Deus falando: esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Escuta o que ele fala. Tem como esse cara se desviar? Só que a Bíblia diz que quando João Batista está preso, está na cela, ele resolve chamar um dos seus discípulos, acorrentado, atrás das grades, e fala assim: ó, vai lá e pergunta para Jesus. Que Jesus? João Batista, aquele que eu batizei, aquele que eu passei a vida toda acreditando. Pergunta para Jesus se ele é o Messias, ou eu tenho que esperar outro. Alguém se pergunta e diz assim: rapaz, João Batista está descrente? Está tendo crise de identidade? É claro que não. João Batista está na cela dizendo assim, ó, pergunta se ele é Jesus. Porque em outras palavras, João Batista está dizendo assim, ó, eu estou aqui na expectativa de sair da cela, só que eu sei que eu fui formado para preparar o caminho de Jesus. E se aquele que eu batizei é de fato o Messias, eu sei que o meu chamado acabou. E se o meu chamado acabou, eu vou morrer atrás das grades. Você não pegou não, eu vou falar de novo. João Batista está dizendo assim, ó, eu tenho fé de sair, mas a minha fé está condicionada ao meu chamado, porque eu sei que eu fui chamado só para preparar o caminho de Jesus. E se de fato esse que está aí fora pregando é Jesus, acabou minha carreira. Pastor, continuo sem entender. Você só está vivo por causa do chamado que você tem. Eu vou melhorar isso aqui. Você não está na terra à toa. Pastor, tem dia que eu acordo de manhã e o diabo bota na minha cabeça que minha vida não vale nada, que não tem sentido nenhum, e eu levanto desgostoso, desgostosa, sem vontade de fazer nada. Só que essa é a maior mentira que o diabo conta. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, uma árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Não, você não entendeu não? Se a árvore não pode dar fruto, Deus corta e lança no fogo. E se a árvore está na terra ainda, é porque ainda pode dar fruto. Se está no culto ainda, é porque tem chamado. Se está aqui ainda, é porque Deus ainda tem fé. Se está aqui ainda, é porque você foi eleito pelas mãos daquele que te escolheu antes que você fosse nascer. Levante essa mão, porque eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio. Eu vou dar você 30 segundos para tu entender a voz de Deus aqui. Pastor, eu estou com um problema interno, porque eu venho no culto, irmão. O pastor que pregou aqui na terça-feira pregou muito bem quando ele disse algo. Jesus não pôde curar em certa cidade pela incredulidade. Você acha que o teu maior inimigo é quem? O diabo? É claro que não. Teu maior inimigo é quando você sai de um culto avivado como esse, acorda de manhã e fala assim: será que aquilo é verdade? Porque tem dia que você está aqui e você sente que nunca sentiu, mas acorda no outro dia como se não tivesse sentido nada, ouvido nada, entendido nada. Porque olhe para mim, o diabo tem prática em roubar sentido da vida das pessoas. Você acha que o diabo quer fazer o que contigo? Quer mexer na tua família? Claro que não, irmão. Isso é mole para ele. Não, mas o diabo quer destruir meu casamento, irmão. Tu acha que o diabo quer destruir teu casamento mesmo? Ah, pastor, você está dizendo que ele não quer? Ele quer também. Só que o alvo do diabo não é ver a tua família separada apenas. O alvo do diabo é ver você no mundo com família, com dinheiro, com saúde, com finança boa, com fama, só que sem entender aquilo que você nasceu para fazer. Não, não pegou não. Olhe para mim, irmão. Quem se afasta de Deus é você. Quem se afasta do chamado é você, não foi Deus não. Porque quando Adão peca, Deus desce no jardim, sim ou não? Mas Adão não pecou? Mas Deus desceu, né? Não, de novo, Adão pecou, mas Deus desceu? Deus desceu? Deus desceu, pastor? Desceu. Mas quando Deus desce, Adão está escondido. É ele que peca e é ele que se esconde. Deus continua descendo, é você que se esconde. Vou falar de novo. Deus continua procurando alguém, mas é você que se esconde. E a gente se intoca porque a gente esquece aquilo que a gente foi chamado para fazer. E se eu disser para você que independente daquilo que você fez, Deus continua descendo no culto aqui em Niterói,
quinta-feira de noite, para encontrar alguém que está precisando ouvir a voz dele, ouvir a voz de Deus. Alguém que veio ouvir essa voz, levanta essa mão para glorificar, levanta essa mão para adorar Jesus agora. Volta para a palavra, rapidinho. Que presença de Deus aqui, né? Eu sinto Jesus em cima desse altar. Eu vou dar você 10 segundos, porque eu estou sentindo algo tão gostoso aqui no nosso meio, irmão. Tão gostoso, que eu quero adorar Jesus aqui agora. Sabe o que Deus está falando aqui comigo, Daiane? Eu estava em cima do altar agora, e quando eu virei para cá, o Espírito de Deus disse para mim assim, ó, o diabo está furioso por causa dessa palavra. Porque tem gente que entrou aqui dizendo assim, eu vou me matar, minha vida não tem sentido nenhum. Só que você vai sair daqui não só forte, você vai sair daqui entendendo que você foi chamado para gerar alguém para Jesus hoje. Pastor, só que a vida no Evangelho é uma vida difícil. E é difícil, porque o chamado que Deus tem para Jesus, irmão, não é coroa de ouro na terra. Na terra o chamado para Jesus é coroa de espinho. E coroa de espinho é colocado aqui, ó. Aqui. Pegou não? Vou falar de novo. O chamado de Jesus na terra é para coroa de espinho. O chamado de Jesus na terra é para cruz. Só que enquanto alguém olha para Jesus dizendo assim, ó, está no declínio espiritual, está perdendo, está na derrota, porque está sendo colocado numa cruz, Deus está do céu olhando e dizendo assim, os homens acham que Jesus está falindo, mas eu sei que ele está cumprindo aquilo que eu chamei ele para fazer. Ah, você não entendeu não? Vou falar mais uma vez. O processo de Jesus na cruz é, quando alguém desce Jesus, o pastor pregou isso aqui no domingo, quando alguém desce Jesus da cruz para colocar dentro do túmulo, irmão, os homens estão tentando descer o corpo, mas o Espírito de Jesus já subiu. Ah, você não entendeu não? Jesus disse assim, ó, olha o que a Bíblia vai falar, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, antes esvaziou-se, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de... Ou seja, irmão, Jesus está no céu e está dizendo assim, eu abro mão da glória para descer, para cumprir a vontade de Deus. O diabo está na terra dizendo, eu subirei e serei como o Altíssimo. Jesus desce, cumpre o propósito e Deus eleva o nome dele acima de tudo. O diabo tenta subir, Deus faz ele cair, nunca mais sobe. Eu vou melhorar isso aqui para você voltar para casa entendendo o que Deus está falando contigo. O chamado de Deus é o contrário. A vontade de Deus não tem nada a ver com o que a terra fala. Porque enquanto alguém está dizendo assim, Jesus está perdendo, porque está sendo colocado em uma cruz, o mundo espiritual está entendendo que a vida dele está crescendo, porque está cumprindo. Alguém está dentro desse culto dizendo assim, ó, isso parece comigo, porque foi aceitar Jesus, as coisas na minha vida começaram a apertar. As coisas da minha vida começaram a magoar e machucar. E o diabo bota na nossa cabeça uma confusão tão grande, que o teu desejo é sair correndo daqui dizendo assim, eu nunca mais piso no altar. Porque o propósito do diabo para Jesus era, quebra o propósito, come pão, se joga daqui, transforma a pedra em pão. O propósito do diabo, flamenguista, é arrancar aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Calma aí, irmão, olha para mim. Você acha que o diabo queria matar Jesus? Não. Porque o diabo sabia que a cruz era o processo de Deus. O diabo queria afastar Jesus do chamado. Alguém que está aqui, está achando que o diabo está apertando você. Não é o diabo que está apertando você, não. Não. O diabo está fazendo de tudo para você fugir. Deus está colocando você dentro. Por quê? Porque quando você vive o chamado, Deus está mudando tudo ao redor da tua vida. Você não pegou essa profecia, não. Eu vou traduzir para você mais claro. Olhe para mim, olhe para mim. Quando Jesus está na cruz, irmão, passando esse processo tão difícil, do lado direito tem um ladrão e do lado esquerdo tem um ladrão, e ele aproveita até o momento mais difícil da vida dele para conseguir viver o chamado dele. E que chamado Jesus faz? Ele olha para o ladrão e vai conversar e converter o ladrão. Olhe para mim, irmão, se Jesus não fosse colocado na cruz, o ladrão da direita e da esquerda nunca ouviriam falar quem ele era. Tem situações que Deus coloca você para você ganhar alguém da tua casa que nunca ouviria falar quem Jesus é.
eu vou melhorar isso aqui. Eu entrei em circunstância. Uma vez eu fui para o Uruguai, me botaram numa viagem forçada na Marinha. Eu não queria ir naquilo. E no meio da viagem nós paramos em São Paulo, na cidade de Santos. Eu nunca vou esquecer isso. Todo mundo saiu do navio. Eu infeliz, querendo estar em casa. Irmão, odiava viajar. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Estava duro, sem dinheiro, longe de casa, sem minha esposa, perturbado da mente, doido para voltar para casa. E os colegas falaram, irmão, vamos fazer isso, vamos se prostituir, vamos beber. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Quando eu saí com os camaradas, todo mundo, um botou a mão no braço de uma prostituta, outro pegou uma droga para usar, outro começou a fumar, outro já trocando contato. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Eu implorei a Deus para não viajar. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, você quer saber do negócio? Galera, eu não participo disso, mas eu quero comer uma pizza. Vamos comer uma pizza? Eram 16 pessoas, se não me falha a memória. Fomos para uma pizzaria, lá em São Paulo. Chegando lá, pastor Tiago, falamos assim, vamos pegar uma pizza boa. Cada um tem uma loucura de comprar uma pizza. Cada um. E eu não sabia que a pizza lá era com a borda recheada. Vieram 16 pizzas. Nós comemos só 4 das 16. Sobraram 12 pizzas em São Paulo, de madrugada, com 16 homens e um crente. Eu crente e 15 caras perdidos. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu te implorei porque eu queria estar em casa fazendo a tua obra. Eu queria estar pregando. Eu queria estar no altar. Eu queria estar tocando. E Deus falou assim comigo, só que você não precisa estar em cima de um púlpito para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Eu vou melhorar isso aqui? Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus falou comigo assim, ó, eu te chamei aqui para ganhar todos eles para o meu altar. Aí eu falei, Senhor. Eu falei, rapaziada, eu sei que vocês vão fazer o que vocês querem. Me ajuda no negócio, para a gente não jogar fora, porque é pecado jogar comida fora. Me ajuda a pegar essa pizza e levar para alguém que está em situação de rua para ajudar. Ele, beleza. Depois tu deixa a gente em paz. Eu falei, deixa. Pegamos o primeiro pedaço. Eu nunca vou esquecer o primeiro pedaço, todo mundo constrangido. Eu falei assim, ó, Jesus te ama, tá? E deu um pedaço de pizza. Posso orar pelo senhor? Orei pelo primeiro. Aí um camarada chegou perto de mim e falou, rapaz, coisa bonita isso, né? Rapaz chorou quando você orou por ele, comeu um pedaço de pizza. Eu falei, um pedaço de pizza mudou a vida dele, né? Ouviu de Jesus. Aí ele falou, posso fazer no próximo? Eu falei, pode. No próximo eu peguei a bandeja de pizza, dei na mão dele. Ele chegou e pegou a pizza e falou assim, ó, Jesus te ama, aquele jeito constrangido. Aí eu falei, ele falou, pode orar por ele? Eu falei, ora você. Ele, mas eu não sou crente. Eu falei, ora você. Pede para Deus abençoar. Ele colocou a mão na cabeça e começou a orar. O terceiro falou, posso fazer também? Eu falei, pode. A bandeja passou na mão de um, de outro. Quando começou a noite, a começar a andar de verdade, era cada um numa esquina. Alguém que estava indo para uma boate se prostituir, parou numa esquina com uma bandeja de pizza, falando assim, Jesus te ama, quer comer um pedacinho? Terminou não terminou não. Quando nós fomos para lá, eu falei assim, irmão, acabaram as pizzas, eu quero ir embora, voltar para o navio, porque a minha missão acabou. Eles falaram, não acabou não, que a gente vai voltar contigo, porque a gente quer ouvir a palavra de Deus agora, dentro do navio. Irmão, olhe para mim, quantas viagens eu tentava fugir para fazer a obra de Deus, e não entendia que a obra de Deus era onde eu estava. Você está brigando às vezes com Deus, e está brigando contra o teu chamado. Porque enquanto você está falando, pastor, ora pelo meu marido, Deus está dizendo, eu coloquei você aí para que você ore pelo teu marido. Pastor, as coisas para mim são difíceis. Irmão, quando você está dando na igreja e você vê um papel de bala no chão, não é para pedir para o obreiro tirar não. Se você viu o papel de bala, é para você tirar. Não entendi, pastor. Se não fosse para eu tirar, Deus não me permitia ver. Tem coisas que estão na sua casa que não é para pedir o pastor para orar. Se tu viu, é porque Deus está dando condição de você resolver. Você não pegou não? Aquilo que está na tua casa que parece impossível, aquilo que está na tua família que parece destruição para você, Deus, porque só acontece comigo? Porque tu tem na mão capacidade de resolver, pela unção que tu recebeu na tua cabeça, de cima desse altar hoje. Cerrei a palavra, irmão. Cerrei a palavra. Qual é o maior processo do diabo na sua vida? É roubar o que você é. É tirar da tua cabeça e confundir você. Porque a gente acorda às vezes vivendo aleatoriamente. O cara acorda, vai escovar dente no automático, toma café no automático, liga a TV no automático, trabalha no automático, chega no culto no automático, dá glória no automático, vai para casa no automático. E fala, Deus, por que a minha vida não muda?
É porque tu ainda não entendeu que no chamado, ou você morre pelo chamado, ou morre no chamado. Pastor, por que Deus trava a minha vida? É simples. Porque tem gente que está aqui que sente, mas não entende. Eu vou falar isso aqui mais claro para você. Tem alguém que está aqui hoje, que sente, mas não entende. Pastor, é possível sentir a voz de Deus sem entender? É possível. Porque quando Moisés está em cima do monte, enquanto Moisés está em cima do monte, Moisés está vendo a glória de Deus. Mas o povo que está embaixo, a Bíblia vai dizer que está escutando o som de trovão, de raio, de tempestade. O que para Moisés no monte é a voz de Deus nítida, para o povo que está embaixo é só barulho, só barulho, só barulho, só barulho. É porque tem duas classes de pessoas dentro de um culto. Alguém que vem aqui entender o que Deus fala, e alguém que vem aqui dizendo, foi só barulho, foi só tempestade. Eu vou falar uma coisa para você, barulho a gente até escuta, barulho a gente até escuta, e é gostoso de ouvir, muito. Só que o que Deus quer contigo, porque a IPTM é uma igreja de palavra, desde o início do culto começou com palavra, está terminando com palavra. Deus está fazendo você sair daqui tão cheio do entendimento, que quando você parar diante da circunstância, tu já vai ter na mão a resposta daquilo que precisa fazer. Fica de pé comigo agora, rápido, rápido, rápido. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: Deus, diga, força, diga: Deus está mudando seu jeito de enxergar as coisas. Diga assim: antes que o meio do ano chegue, você se tornará no maior resolvedor de problemas da sua casa. Diga assim: as pessoas verão você como socorro do céu. Diga: porque hoje, por causa desse culto, você está entendendo aquilo que Deus quer com a sua vida. Você pode levantar a mão para glorificar Jesus? Levante a sua mão. Eu vou dar você segundos. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero começar a orar agora diante do teu nome. A tua igreja veio aqui hoje, Senhor, e foi tão incrível tudo que o Senhor já fez. Foi tão extraordinário tudo que o Senhor já fez, que o nosso coração só tem um anseio hoje aqui. Oh glórias. Quando a gente pisar o pé dentro de casa, os demônios vão ter que sair de lá, porque entendemos aquilo que fomos chamados para fazer. Meu Deus, eu estou pregando para um povo hoje aqui, Senhor, que poderia dormir até uma certa etapa da vida, só que agora não. A partir desse culto, Deus, nós nos tornamos os maiores resolvedores de problemas da nossa casa. Senhor, todas as causas que eram impossíveis, agora serão fáceis de ser resolvidas. Na palma da nossa mão, Deus está colocando sabedoria e entendimento para aniquilar as ciladas do diabo. Alguém está entendendo essa oração aqui? Há uma presença no nosso meio que me tocou aqui em cima quando eu orei nessa parte. Pastor Samuel, existem duas vertentes nessa pregação. Pode abaixar a mão. A primeira coisa, Yeshua, Sol maior. A primeira coisa que você precisa entender: ou você morre no chamado, ou você morre pelo chamado. Pastor, qual é a diferença? É simples. Quando João Batista entende que o chamado foi concluído, ele morre pelo chamado. Mas quando alguém não entende o chamado, ele morre no chamado. Você não entendeu não? Judas está ao lado de Jesus e não entendeu que oportunidade era essa de estar ao lado do mestre. Então, por não entender, Judas não conclui o chamado, ele morre no chamado. Tem alguém aqui hoje que ainda não tinha entendido, e por isso a sua vida estava fadada ao fracasso. É por isso que as coisas estão quebrando ao teu redor. Porque, irmão, tu pode ter a influência que for, se a presença de Deus não estiver na tua vida, você vai morrer no chamado. Pastor, me prova. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. O que a gente mais conhece são pessoas que são cortadas e lançadas no fogo.
Que é isso, pastor? O que eu mais conheço são pessoas que são cortadas. Cortadas de onde? Da terra. Porque o nosso propósito aqui, Alex, é dar fruto. Se não for para dar fruto, Deus corta, Deus tira, Deus arranca. É por isso que você vê na tua vida muita gente que passou pelo teu caminho e desapareceu. Porque não entende, morre no chamado. Você vai louvar junto comigo. Mas antes disso, chega para cá. Eu quero que você abra a tua mão agora. Entenda o que Deus quer contigo. Pastor, o que eu preciso? Eu preciso voltar a viver o chamado com Deus. Porque quando Jeremias está se questionando por dentro, a voz de Deus está dizendo assim: rapaz, homem, enquanto a sua mente está dizendo que você não pode, eu tenho que te avisar uma coisa: antes que tu fosse nascer, antes que a tua perninha, teu bracinho, tua cabeça fosse formada, eu, o Senhor, já tinha conhecido a tua vida e já tinha eleito você como profeta das nações. Pastor, olhe para mim, olhe para mim. Há uma diferença entre ser formado e ser eleito. Ser formado faz parte do teu nascimento. Ser eleito faz parte de algo que acontece no céu. Você não entendeu, não? Antes de você ser formado na terra, você já tinha sido eleito no coração de Deus. Pastor, o que é isso? Eu não estou no culto por acaso. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó: todo que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço. Repete isso aqui, ó. Pastor Rodrigo, vem para cá. Repete assim: todo que o Pai me dá. Todo que o Pai me dá. Então é o Pai que dá. Então ninguém vai por acaso, é o Pai que dá. Então tudo que o Pai me dá. Todo que o Pai me dá, vem a mim. vem a mim. Vem a mim porque o Pai me deu. Vem a mim porque meu Pai me deu. Todo que o Pai me dá. Todo que o Pai me dá, Vem a mim. vem a mim. E o que vem a mim, E o que vem a mim, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu lanço fora. Agora o povo vai entender, diga assim: todo que o Pai me dá, Todo que o Pai me dá, Ele trouxe no culto. todo mundo que vem nesse culto, E todo mundo que vem neste culto, o Pai me deu, porque o Pai me deu, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu lanço fora. Você entendeu isso? Pastor, resume, tu não está aqui à toa. Você está aqui porque o Pai te trouxe. Mas eu estou afastado, eu estou fraco, estou desanimado, estou triste, estou cansado, me afastei. Então a hora de voltar é agora. Cadê a primeira alma para Jesus? Você tem 5 segundos. 5, 4, 3. Eu estou contando com a primeira alma no altar aqui agora. Pastor Samuel, eu estava afastado. Eu sou uma árvore que parei de frutificar. E eu perdi o contato com o chamado. Eu quero voltar para Jesus hoje. Eu vou dar a você 5 segundos para contar pela sua vida. 5, 4. Já tem uma alma no altar? 3. Deus está liberando uma restituição financeira. Abre a boca.